Bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Quem diria que a gente estaria aqui de novo, né, fazendo o culto dessa forma? Ninguém esperava, mas a gente está vivendo dias muito difíceis, né, como nação, como cidade, como mundo, né? Todo mundo está no mesmo barco e é um momento que a gente precisa superar, que a gente precisa passar. E nada melhor do que olhar na palavra de Deus, deixar o Senhor nos consolar, nos fortalecer. E para isso a gente está nessa série de consolo nos Salmos. Hoje nós vamos ver o Salmo 62. Salmo 62. Na última semana que a gente viu os Salmos, a gente estudou o Salmo 46. E fica bem forte essa frase, né? Deus é auxílio bem presente na hora da angústia. É um versículo mesmo para se memorizar, porque é verdade, né? Que Deus está conosco nas pequenas, nas grandes dificuldades e até no fim do mundo, que o salmista estava praticamente enfrentando. É, enquanto o mundo se agita tanto, né? Porém há uma fonte tranquila dentro de nós, um rio que nos alegra, que é a presença do Espírito Santo. E a gente não precisa lutar assim como o mundo, né? Mas a gente precisa apenas se render a Deus e deixar Deus ser Deus. É isso que nós aprendemos semana passada e hoje nós continuamos um pouquinho com esse tema algo parecido que a gente vai falar sobre o descanso. Descanso, né? Talvez hoje mais do que nunca as pessoas estão realmente ansiando por um descanso físico, né? Parece que os dias estão mais curtos, né? As pessoas estão mais apressadas. No trabalho tem mais trabalho, né? Para poucas pessoas, trabalha até mais tarde, mas você dá graças a Deus que tem um trabalho, né? E você pensa, mas quando que eu vou poder descansar? E todo mundo pensa, ai, como seria bom ter uma rede, né? Poder viajar, o descanso físico. Mas o Salmo 62 nos fala do descanso da alma, do descanso espiritual, que a gente pode ter independente de qualquer circunstância. A gente não precisa de certas condições físicas para experimentar esse descanso da alma. É só o nosso relacionamento com Deus que a gente precisa. É tão simples assim, sem tecnologia, sem barreiras, sem problemas. E esse descanso da alma é mais importante até do que o descanso físico. Embora pareça que a gente consegue ir mais longe, né, apenas descansando o nosso corpo, mas é, deixando para trás um pouquinho o descanso da alma, mas é uma ilusão, né? Se a gente não descansa a nossa alma, isso afeta diretamente o nosso físico e a gente vai começar primeiro a sentir no nosso emocional e depois no nosso corpo também. Então a gente vai ver o que que é o descanso da alma e como a gente pode ter esse descanso na nossa vida. No versículo 1, eu vou ler primeiro antes do versículo 1, o título diz para mestre de música ao estilo de Jedutum, Salmo Davídico. Então é Salmo de Davi novamente, nos versículos de 1 e 2, ele fala: A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Ele está falando de um estado da alma, né? Onde a gente pode ter a paz, a gente se pergunta, onde a gente pode ter a tranquilidade quando as circunstâncias ficam do mal para o pior, as circunstâncias de vida nos agitam, né? O mundo gera em nós apenas ansiedade e preocupações, porque o mundo nunca para, é 24 horas, né, se mexendo, se movimentando, não para e quer nos arrastar com uma correnteza impetuosa nesse ritmo. Né? Não para, não para, não para, continua, nunca para de pensar, de planejar, de se preocupar. Mas o nosso coração, diante de tudo isso, anseia por paz, né? Por descanso. E mesmo quando a gente tem um ambiente fisicamente perfeito, né? Imagina um spa, sei lá, você está sendo cuidado de todas as formas. Mesmo assim, a alma
talvez não consiga descansar. Porque enquanto a gente depende da nossa capacidade, a gente conta conosco mesmo, a gente sempre precisa fazer algo, né? Se tudo depende de nós, a gente precisa freneticamente correr atrás das coisas, tentar juntar todas as peças, manter tudo em ordem, né? E não esquecer de nada, né? Pensou nisso? Lembrou aquilo? E isso, obviamente, leva à loucura. Eu imagino um daqueles caras que trabalha na bolsa de valores, um broker, né? Ele não pode perder um segundo qualquer mudança no mercado financeiro, senão pode perder milhões, né? Mais ainda hoje, que as coisas acontecem mais rapidamente ainda. E quantas pessoas hoje não enfrentam pressão, né? Enfrentam um estresse elevado no trabalho, ao ponto de mexer com o psicológico, né? Hoje, como já disse, um funcionário faz o trabalho de cinco, né? Cada vez menos fazem o trabalho de cada vez mais. E fora a pressão interna que cada um de nós já carrega naturalmente, né? Talvez um mais perfeccionista que o outro. Ah, eu quero fazer isso da melhor forma, né? Eu quero fazer tudo correto, quero manter o controle sobre tudo. Eu imagino até que a posição mais difícil nesse mundo deve ser uma mãe solteira, porque ela precisa administrar a sua própria vida, o trabalho, os filhos, a casa e uma pessoa só. E quando ela consegue descansar, né, de alguma forma, é muito difícil. Hoje em dia parece até que o descanso físico, né, ah, acaba sendo quase um luxo, né? Quando você vai ter tranquilidade. E o lazer que as pessoas têm geralmente escolhem exatamente o oposto, né, de tranquilidade. Escolhem mais agitação. É um esporte com choque de adrenalina, é um entretenimento totalmente raso, né? Qualquer distração do dia a dia já serve. Só que não serve. Não serve para descansar a alma. E por isso Davi fala: a minha alma descansa somente em Deus. Não há outro lugar. Somente em Deus a minha alma chega a finalmente descansar. Primeiro, porque eu tenho uma convicção, e esse estado de alma que a gente está falando, uma convicção que Ele me salva de qualquer perigo, que Ele me ajuda, que nem tudo depende de mim, né? Nada que eu faço, na verdade, vai adiantar alguma coisa se Ele não manter todas as peças juntas, se Ele não mantém tudo em ordem, né? Se ele não faz o que eu não consigo fazer mesmo. Eu dependo dele. Segundo, uma convicção que ele é rocha. Eu tenho a convicção que a minha vida foi edificada não em cima da areia, mas em cima de uma rocha, em cima de um fundamento, um alicerce firme. E aí eu não preciso me preocupar com uma possível queda se uma chuvinha cair. Eu tenho estabilidade na minha vida. Isso me dá descanso. Anos atrás, a gente tinha um problema no nosso quintalzinho que a manilha, a nossa manilha que leva água para a rua, o pedreiro do vizinho tinha quebrado muitos anos atrás. E aí, uma época, enchia o quintal e enchia a casa. Eu não podia sair de casa, caía uma chuvinha, uma chuva mais forte e ficava apavorado. Porque eu falava, eu preciso voltar para casa. Eu já deve estar entrando em casa, na cozinha. E você fica apavorado se você não tem o fundamento certo, que é a rocha. E em terceiro lugar, a convicção que Deus é a torre segura. Que Ele é a nossa defesa, a segurança em relação a tudo que pode causar dano para nós. E muitas vezes a gente nem sabe, nem faz ideia. É como um bebê que não faz ideia que talvez esteja brincando na entrada da toca de uma cobra. E aliás, isso está na Bíblia, né? Porque o reino visível de Jesus na terra vai ser assim. Vai ter esse tipo de segurança. Literalmente, Isaías 11, versículo 8 nos fala que a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. A gente pode ficar tão tranquilo, tão calmo quanto um bebê assim, um bebê ignorante.
Eu até acredito que se a gente soubesse todo o perigo que a gente enfrenta, ou que a gente, né, é rodeado todos os dias, a gente não dormiria mais. A gente não iria nem mais para a rua. Porque hoje a gente pensa, né? Ah, eu vou para a rua, cuidado com corona. Mas todos os outros perigos que ainda existem, sempre existiram, e outros que a gente nem sabe. A gente pode ficar tranquilo como um bebê, obviamente, tomando todas as medidas de segurança, né? A gente não é bebê, a gente pensa, mas diante de Deus Ele cuida de nós. Salmo 131, versículo 2, nós podemos descansar como um bebê, porque de fato, o salmista diz: acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. A minha alma está assim, porque como essa criança está protegida pela mãe, está satisfeita de barriga cheia, eu posso estar totalmente satisfeito e em paz. A minha alma com Deus. Eu fico, versículo 2 diz aqui, não serei abalado. Eu fico inabalável, porque eu sou tão inabalável quanto a rocha que está debaixo de mim. E Deus não vai se mexer. Deus não vai se mexer nem um pouco. Essa atitude que Paulo tinha quando, né, estava indo para Jerusalém e sabia que muitos sofrimentos estavam esperando por ele, o Espírito já tinha avisado e ele só sabia que ele precisava ir. E ele fala em Atos capítulo 20, versículo 24: todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu não me importo, eu não levo em consideração, eu fico inabalável, né? Eu não vou me mexer internamente por causa disso. Mas o que que levou ele a ficar tão inabalável diante do sofrimento dos seus inimigos? E trazendo mais para cá, né, para o século passado, o que que levou um Dietrich Bonhoeffer, né, a ficar inabalável e tranquilo diante dos torturadores nazistas na época em que ele vivia? Era a convicção que ele estava protegido por Deus. Enquanto ele estava no centro da vontade de Deus, ele sabia: essa é a minha missão. Enquanto eu tenho essa missão que eu recebi diretamente de Jesus, eu estou protegida. Que é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E assim, Filipenses 4, versículo 7 fala dessa paz. A paz de Deus que exige todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O descanso para a nossa alma e para a nossa mente é essa paz inexplicável que inunda nosso ser. Mesmo aqueles, né, que estavam indo para o martírio. Quanto mais a nós que sofremos muito pouco, né, muito menos do que eles. Podemos ter essa paz no coração e experimentar um descanso para a nossa alma. Mas Davi certamente estava enfrentando problemas reais, versículos de 3 a 4. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Pausa. Davi estava sendo atacado em sua posição, provavelmente já como rei, né, o futuro rei, estava sendo atacado por pessoas que queriam derrubá-lo. Quanto mais responsabilidade nós temos, né, por pessoas no reino de Deus, maior o alvo que nós nos tornamos. Porque por trás, né, está o diabo, mas estão pessoas também, né, que o diabo acaba usando com inveja, com ganância, com egoísmo. Foi por causa de inveja, a palavra diz, que as autoridades religiosas entregaram Jesus para Pilatos. Não queriam mais esse homem que se diz Deus, né, tanta coisa, e as pessoas correndo atrás dele ao invés deles. É isso que faz uma pessoa atacar o seu caráter, né? Ficar na tocaia só para ver se vacila em algum momento,
para cair em cima de você, para te derrubar. Mas são hipócritas, como diz aqui, que se fingem ser o teu amigo na sua frente, mas por trás é calúnia, né? Por trás são víboras querendo derrubá-lo. E fala aqui de um muro que está prestes a cair. Dependendo da versão que você usa, da tradução, você vai perceber que os comentaristas e tradutores não têm uma concordância a quem esse muro se refere. Se refere aos inimigos que vão atacar em vão e eles que vão cair, ou se refere a Davi, que estava se sentindo assim, porém em Deus estava seguro e não ia cair. Bom, eu creio que lendo Isaías capítulo 3, que é 30, que nos traz essa mesma figura, eu creio que depende totalmente do coração da pessoa. Por que eu digo isso? Em Isaías capítulo 30 fala do povo rebelde que estava rejeitando a mensagem de Deus, que estava confiando na opressão e na perversidade. E no versículo 13 de Isaías 30 diz que este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Exatamente essa figura que a gente tem, né? Dependendo do que o seu coração, em que o seu coração confia, você vai ser forte ou fraco. Você vai ser como o muro inabalável, né, em cima da rocha, ou você vai ser o muro torto que está prestes a cair. Depende do seu coração. Mas a solução para ter descanso está 2 versículos depois de Isaías 30, 13. No versículo 15, em que diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Primeiro, como ter descanso através do arrependimento. Você reconhecer se você teve um coração rebelde que não confia no Senhor. Você mudar de atitude radicalmente e você não ser mais assim, com a ajuda do Senhor, e confiar em Deus na quietude. Ficar quieto diante dele para experimentar o descanso. E assim Deus vai dar força, Deus opera a salvação, a libertação, mas é uma escolha. Diz no versículo: vocês não quiseram. A gente pode ter descanso se a gente quiser, se a gente escolher confiar no Senhor. E Davi mesmo precisava de um empurrão. Olha no versículo de 5 a 7. Diz aqui: descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha, o meu refúgio. Parece uma repetição, né, a pé da letra aqui do versículo 1 e 2, mas começa com uma palavra diferente que é imperativo. Descanse, né? Nós precisávamos um empurrão para procurar o descanso em Deus. Né? Falar conosco mesmo: por que você está tão ansioso? Por que está tão ansiosa, minha alma? Descansa em Deus. Quando Hebreus 4, o autor fala do descanso que resta, né, o descanso de Deus que resta para o povo do Novo Testamento, ele fala no versículo 11 de Hebreus 4: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Ah, ele não vem automaticamente, ele não vem facilmente assim. Não, precisa se esforçar. Precisa se lembrar e dar um empurrão. Se lembrar, descanse, descanse. Aceite, receba o que Deus tem para você. Porque nele, dele vem a minha esperança, versículo 5. Toda a minha esperança para qualquer coisa tem que vir dele. Esperança, talvez, que você tenha para um novo trabalho, ou para manter o seu trabalho, para restaurar a sua saúde, ou para ficar com a saúde boa, um relacionamento que você está vivendo. É assim como Paulo na prisão tinha uma expectativa muito grande apesar de todas as incertezas. Inclusive nós falamos disso alguns meses atrás. Em Filipenses 1, versículo 20, Paulo diz: eu aguardo ansiosamente
e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A expectativa dele era que Cristo fosse engrandecido na vida dele. Mas ele abriu mão, né? Ele descansou que, no fato que Deus tinha o melhor para ele. Que Deus ia cuidar do resultado, que iria engrandecer ele mesmo, através da vida de Paulo ou da morte de Paulo. Ele descansou nesse fato. E a nossa expectativa pode ser tão grande porque Deus é, como ele repete no versículo 6 e 7, de fato ele é a nossa rocha, a nossa torre segura. Então eu não vou cair, mas eu vou subir com asas de águia. Eu não preciso viver de migalhas, mas eu posso provar a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu não preciso cair em depressão, mas experimentar a alegria plena que há na presença de Deus. Sempre me lembrando que tudo depende dele. Inclusive, versículo 7, a minha salvação e minha honra. Pode ser que tem pessoas, né, caluniando você, desonrando, mas Deus é o meu advogado, que cuida, né, da minha vida, da minha reputação, que me defende. Certa vez alguém disse, cuide do seu caráter que Deus vai cuidar da sua reputação. Você não precisa lutar e falar, não, mas eu sou assim, eu sou honesto, né? Eu sou sincero. Vive assim. E as pessoas vão saber. Deus vai deixar claro quem você é. Deus é o meu refúgio, inclusive, como diz aqui. Eu sempre posso contar com Ele. Não importa quão ruim a situação esteja. E aí, depois de falar para si mesmo, Davi fala no versículo 8 para o povo todo. Versículo 8 diz: confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Pausa. É advertência para o povo. Só uma atitude vai trazer paz: confiança. Confia em Deus em todos os momentos. O que você está passando nesse momento? Confia nele, confia nele. Você precisa exercitar a sua fé, né? A gente fazia no grupo de jovens uma dinâmica para realmente aprender o que é confiar, né? E a gente ficava em pé, um amigo, né, ficava atrás e a gente ficava de costas para esse amigo e a gente precisava se deixar cair nas mãos dessa pessoa, sem dobrar, né? Sem se dobrar na cintura, né? Sem dobrar os pés, porque aí você realmente não confia se você tem que fazer alguma coisa com medo, né? De bater a cabeça no chão. Mas se você realmente confiava, você ficava retinho e se deixava cair e o seu amigo, né, segurava você caindo. É assim que a gente precisa confiar no Senhor, deixar a gente cair nas mãos dele, sabendo que ele está atrás da gente, segurando, pegando a gente. A gente precisa exercer a nossa fé. E, embora a gente saiba que Deus é digno de confiança, ele sempre foi fiel, ele nunca errou, a confiança não vem naturalmente, né? Sempre tem alguma coisa dentro de nós que quer desencorajar, né? Que quer gerar desconfiança. Será que Deus realmente se importa com algo tão insignificante na minha vida? Sim, Deus quer saber da sua vida, Ele se importa com toda parte da sua vida. Ah, mas será que Ele vai me ajudar depois de tudo que eu fiz? Sim, Ele já te perdoou, Ele ama socorrer os seus filhos. Não deixa que essa desconfiança cresça dentro de você. E fora isso, a gente precisa encorajar uns aos outros. Tem que ter uma torcida, né, do nosso lado, que são os nossos irmãos, a Igreja de Cristo, que nos sempre adverte, confia em Deus. Confia em Deus em todos os tempos. Confia em Deus de todo o seu coração. Vale a pena confiar em Deus. Porque como diz em Isaías 26, verso 3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Você quer perfeita paz no seu coração, descansar no Senhor, confia no Senhor. E como se mostra essa confiança? Versículo 8, a segunda parte, derramando diante dele o coração.
Essa é a oração. Oração é derramar o seu coração diante de Deus. É assim que a gente mostra a nossa dependência dele. Se eu consigo fazer tudo, não preciso orar. Mas eu dependo de Deus, por isso eu preciso orar. E Deus nos perdoe por falta de oração nesses dias. Oração é derramar o nosso coração diante dele. Não é uma apresentação de pedidos, né? Uma listinha que a gente tem, mas uma conversa de um amigo com o outro. É você derramar o seu coração diante de Deus e Ele derramar o seu coração, né, para você entender o que Ele pensa. O oposto seria guardar tudo para si. E isso que destrói tanta gente por dentro. É você engolir seco qualquer dificuldade, tentar lidar com isso de alguma forma, fingir que não existe só para poder continuar. É impossível, porque mais cedo ou mais tarde você vai explodir. Mas a Bíblia diz que você não precisa tentar lidar com as dificuldades, com as suas emoções sozinho. Você não precisa ficar como uma garrafa de água com gás ou um refri fechado e sacudido, porque numa uma hora vai estourar. Você não precisa ficar assim. Abre a tampa do seu coração e derrama. Deixa sair. Na medida que vem a pressão, na medida que vem a depressão, na medida que vem, né, toda a preocupação, derrama diante de Deus. Toda inquietação, derrama diante dele. Esse é o aconselhamento mais profundo da alma que existe, né? E Deus tem os ouvidos abertos, sempre tem uma solução. Ele diz: eu quero ouvir, os meus ouvidos estão abertos, eu entendo e eu vou te dar uma solução. Você pode se abrir e falar mais do que você falaria para a pessoa mais íntima na face da terra, para você. Porque no final ele já sabe de todas as coisas mesmo. Abra o seu coração e derrama diante dele. E lembra de não confiar em outras coisas. Versículos de 9 a 10. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Eu nem ressaltei esse fato que o salmista fala em português 4 vezes somente. Somente em Deus. Somente Deus é. Em hebraico é mais forte ainda. É 6 vezes que ele fala só Deus, somente Deus. Por quê? Porque existem outras coisas na nossa vida em que a gente poderia colocar a nossa confiança, né? Mas a gente precisa escolher não confiar nessas outras coisas. Quais são? Versículo 9 fala de pessoas. Não confia em pessoas. Se você pega todos os versículos na Bíblia, né, e abre exatamente no meio, o mesmo número, né, de um lado, o mesmo número do outro, você chega no Salmo 118, versículo 8. Esse é o meio da Bíblia que diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, guarda bem esse versículo, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Independente, como Davi diz, da classe social. Ah, mas você pode pensar, a pessoa mais humilde, ela não tem agenda secreta, né? Ela não, político assim vai ajudar. E a pessoa rica, bom, mas ela tem os recursos e ela tem o poder para ajudar. Mas no final, Davi fala, são nada. Um sopro, uma mentira. Joga todos na balança e não faz diferença nenhuma, não sai nada. Não coloca sua confiança no homem. Por mais puras as intenções sejam, né, por maior a vontade da pessoa de falar, não, pode contar comigo, eu resolvo isso. Deus precisa estar em primeiro e único lugar que a gente procura e confia. Em segundo lugar, depois de pessoas, tem gente que confia também na violência, na injustiça e no dinheiro. Tem pessoas, sim, que se voltam para meios desonestos, né, para resolver algum problema. Fazem outros sofrer para se livrar de alguma dificuldade.
é opressão, é roubo, o que seja. Mas eu acredito que a maioria de nós, né, acaba se voltando e se apoiando em recursos materiais. Segundo mais ou menos o lema, dinheiro não compra tudo, mas ajuda bastante. Né? Ajuda bastante, porque se você tem uma reserva, você já fica mais tranquilo, é um certo tipo de descanso, né? Quanto maior na poupança ou nos seus investimentos, mais descansa. Ou quanto maior a promessa de você receber lá na frente, mais tranquilo eu já posso ficar agora. Mas quem te garante que você vai receber? Você está confiando em homem de novo, que te deu alguma promessa. Jesus contou a parábola do rico insensato em Lucas 12, que teve uma grande colheita e falou: agora vou construir celeiros e mais celeiros maiores. Eu vou dizer para a minha alma, diz em Lucas 12, versículos de 19 a 20. Vou dizer a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? A gente não pode colocar nossa confiança nessas coisas passageiras. E se, caso as riquezas aumentem, não deixa que o teu coração fique preso nelas. Fica livre. Continue livre. Porque quando Deus pediu o dinheiro, você não se agarra nele. Use o dinheiro, mas não seja usado por ele, né? Se privando do descanso que só vem de Deus. Então esteja livre de toda ganância, né, de querer cada vez mais, pensando que só mais um pouquinho para eu poder ter mais descanso. Não é assim que a gente vive tranquilamente. Em versículos 11 e 12, finalizando, diz assim que o poder e o amor pertencem a Deus. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. É certo, Deus já disse. Deus já disse e o homem já ouviu de várias formas, através da sua palavra, através da criação, através da experiência. O poder pertence a Deus. Deus faz o que Ele quer. Ele é poderoso o suficiente demais para mudar todas as coisas conforme a sua vontade. Nada e ninguém vão poder resisti-lo ou mudar os seus planos. E diante disso, a única reação nossa que faz sentido é se render. É ter certeza que os nossos planos precisam estar alinhados com os planos dele. É ter a convicção que o grande governante, né, e criador de todo o universo vai fazer que todas as coisas cooperam para o bem, o nosso bem. Porque nós amamos ele e porque ele nos ama. Quando fala de lealdade, né, essa palavra às vezes é traduzida por misericórdia, mas na verdade fala do amor leal, do amor da aliança que Deus tem. Nós podemos nos lançar sobre ele e encontrar misericórdia. É interessante quando Davi mesmo desobedeceu e confiou no seu próprio exército, porque ele foi lá fazer o censo, né? Queria saber quantos soldados tinha para ter, né, paz nisso, nesses números. Deus falou: eu preciso disciplinar você, eu vou te dar 3 opções, você que escolhe. 7 anos de fome na terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de praga. Em 2 Samuel 24, você pode ler essa história, versículo 14, Davi falou: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque o seu amor leal é grande. Mas Deus também vai retribuir a cada um conforme viveu. Vai haver um julgamento para cada pessoa individualmente. Cada um vai ter que responder para os atos que fez. Mas a gente fala então, quem vai poder, né, ficar diante de Deus dessa forma?
E o salmista no Salmo 130 também falou, no verso 3 e 4, se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Se o Senhor leva em consideração e registrasse todos os pecados, se o Senhor levar contra mim todos os pecados, então não tem escaparia, né? Não tem escape, mas contigo está o perdão. Jesus veio para nos perdoar. Jesus tomou sobre si o nosso procedimento errado. Ele sofreu a punição que a gente merece. E assim ele mesmo se torna o nosso descanso. Jesus é o teu descanso. Jesus é o descanso para a alma condenada. Ele morreu por você, ele te libertou da condenação do pecado. Jesus é o descanso para a alma perturbada e angustiada. Ele mesmo não suou sangue por causa da angústia que ele tinha, né, pensando no sofrimento que ele estava prestes a sofrer. Ele descanso para a nossa alma cansada. Ele realmente nos dá refrigério. Ele morreu para nos dar um futuro, uma esperança, agora aqui na terra e no céu para todo sempre. Hebreus 4:10, só para voltar mais uma vez para essa passagem, diz: todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Descanso em Jesus é confiar que ele já completou a obra. Tetelestai está consumado. Ele completou a obra, não depende mais de mim. Eu posso descansar nele. Ele é o nosso descanso. Eu quero orar com você que você possa entrar nesse descanso. Que nesse momento que perturba a alma de muitos, que deixa todo mundo preocupado, de certa forma, e com medo, que a gente possa encontrar essa paz que exige todo o entendimento no Senhor. Senhor Jesus, esse é o nosso coração diante de Ti. Queremos derramar o nosso coração, Senhor, e nos esvaziar de toda a inquietação, de toda a angústia, Senhor, de tudo por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo, Senhor, principalmente nessa cidade, nesse país, nesse momento, Senhor, e cada um com os seus problemas pessoais que está enfrentando. Tu és o nosso descanso. Seja, Senhor, o descanso que cada um de nós precisa da sua alma e também do seu corpo. Senhor, a gente precisa de Ti e somente em Ti há salvação, há o socorro, Tu és, Senhor, a torre segura, Tu és o refúgio, Tu és tudo que nós precisamos. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e sabemos que Tu, Senhor, podes nos resgatar a qualquer momento, a qualquer hora, porque o poder pertence a Ti. Então, nos ajude, Senhor, a confiar em Ti somente. E ajuda aos meus irmãos, Senhor, e a todos que estão ouvindo. E nós te pedimos, Senhor, pela Tua segurança, Senhor, a Tua proteção, Senhor. E, Senhor, que nós possamos ver que Tu és o nosso futuro e a nossa esperança. Nos abençoe, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que vocês possam ter uma ótima semana, corajados no Senhor, olhando para Ele, confiando nele. E, como o Salmo 37 diz, confie nele, né? E Deus fará. O mais Deus fará. A gente depende dele. Que Deus abençoe.